Olá, caros e queridos alunos, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um conteúdo aí do projeto Integrador. Hoje nós falaremos sobre o recurso administrativo previdenciário, algo tão importante aí para a profissão de vocês e também para os concursos, como a própria OAB, que vem solicitando tanto o conhecimento aí sobre o processo administrativo. Nós que atuamos aí na área previdenciária, utilizamos muito desses processos administrativos como uma forma de obter, o direito aí daqueles nossos clientes. Então, fica o meu conhecimento hoje aqui para vocês, voltados tanto da teoria quanto à prática que utilizo aqui em meu escritório para os meus clientes. Então, vou buscar abordar com vocês um pouco deste conteúdo, desde o início aí de um processo administrativo, até mesmo a produção de provas, como que ela se realiza e a obtenção depois do direito, tá bem? Então, pessoal, o que nós precisamos começar a entender deste processo administrativo que funciona internamente no INSS? Como que o segurado ele vai até o INSS e solicita, aquele seu direito? Então, é necessário que um advogado esteja junto, representando aquela pessoa ou não? Será que uma pessoa pode ir voluntariamente até o órgão previdenciário e pleitear aquele seu benefício? É isso que nós vamos conversar hoje, tá legal? E para isso, pessoal, eu trago aqui para vocês algumas normas, que são de suma importância para a gente entender, primeiramente, a questão teórica, para depois nós ingressarmos na prática, beleza? Eu vou fazer a leitura aqui para vocês do artigo 658 da Instrução Normativa número 77 de 2015. Essa Instrução Normativa 77 de 2015, ela cuida do sistema previdenciário administrativo. Então, há necessidade de que vocês tenham com vocês isso, baixem essa instrução normativa e façam a leitura assim que possível, para que vocês consigam entender como que se dá essa sistemática do processo administrativo previdenciário, beleza? Vou fazer a leitura então aqui para vocês. Considera-se processo administrativo previdenciário o conjunto de atos administrativos praticados por meio dos canais de atendimento da Previdência Social, iniciado em razão de requerimento formulado pelo interessado, tá vendo? De ofício, pela administração ou por terceiro legitimado, e concluído com a decisão definitiva no âmbito administrativo. Pessoal, esse conceito inicial, ele é importante porque ele já nos diz diversas regras que é necessário, então, que o segurado ele consiga seguir. Primeiramente, como que se realiza, então, este requerimento administrativo? Há necessidade de que o próprio interessado ele tenha este interesse de buscar pelo INSS pleiteando aquele seu direito. Então, se eu, por exemplo, estou afastado por conta de um acidente que eu sofri na empresa e estou incapacitado temporariamente para exercer qualquer atividade laboral. Beleza, eu preciso então buscar pelo INSS, porque a empresa somente tem a responsabilidade naqueles 15 primeiros dias, não é? A partir do 16º dia, responsabilidade então do INSS de cumprir então com o pagamento para aquele funcionário. Beleza, então para que isso aconteça, eu então, funcionário, devo buscar pelo INSS através dos canais de atendimento, mostrando então que estou incapacitado para o trabalho através de um laudo médico, um atestado médico, os exames, para que ele possa então deferir aquele meu pedido e me afastar então por um auxílio doença, por exemplo. Tá legal? Então, o próprio interessado. E quando ele fala aqui da questão de um terceiro legitimado, quem é este terceiro legitimado que pode também fazer o requerimento
para aquele segurado. Este terceiro legitimado somos nós, procuradores, né, no caso, advogados, e também empresas. E o próprio sindicato, ele pode também realizar aquele pedido para aquele seu funcionário, para aquele associado do sindicato. Beleza? Então ele está representando aquela pessoa, aquele segurado que de repente está com alguma incapacidade, e aí ele faz então esse requerimento perante o INSS. E aí é interessante a gente entender que o STF, pessoal, através aí do recurso extraordinário número 631.240, ele já definiu que para que eu possa ingressar perante o judiciário, eu tenho que ter demonstrado o meu interesse de agir perante o órgão administrativo. O que quer dizer isso? Para que eu ingresse no judiciário, eu previamente devo então pleitear o benefício, ter a negativa deste meu pleito perante o INSS, administrativamente. É uma condição para que eu consiga então ingressar no Poder Judiciário. Nossa, então para que eu possa pleitear qualquer requerimento então previdenciário perante a justiça, eu preciso então ter a negativa do INSS? Exatamente. É isso mesmo. Você precisa ter a negativa do INSS como uma condição para que você ingresse aí no Poder Judiciário. Não posso então ingressar diretamente sem ter tido esta negativa. Beleza? E aí, pessoal, o que a gente precisa também entender além disso? No INSS, nós sabemos que os segurados que buscam muitas vezes pelo INSS sem o advogado, eles não detêm de um conhecimento técnico, um conhecimento da legislação, um conhecimento do seu próprio direito. Nós sabemos disso. Nunca indico para ninguém buscar pelo INSS sozinho, sem a ajuda de um profissional. Porque, logicamente, que o profissional ele tem o seu conhecimento, que consegue aplicar nestes momentos, e o INSS nem sempre disponibiliza todas as informações como deveria para este segurado. Então, quando a pessoa busca pelo INSS, olha, estou incapacitado, ou estou gestante, acabei de ter o meu filho, eu gostaria do auxílio maternidade, ou preciso me aposentar. O INSS nem sempre realiza os cálculos da maneira correta, ele não concede aquele benefício, muitas vezes, no tempo razoável. Então, por isso que o profissional é sempre importante estar junto daquele segurado. Porém, a legislação, ela determina o quê? Que o segurado ele pode buscar pelo INSS sozinho, sem a representação de ninguém. E é uma obrigação daquele servidor público que está lá realizando os atendimentos disponibilizar de todas as informações, auxiliar este segurado na obtenção do seu benefício. A legislação determina isso. Então, o servidor público, ele deve, então, orientar, indicar, dar todas as informações para este segurado que busca por um direito. Então, é uma obrigação do servidor público e não um dever do segurado do conhecimento da legislação. Não. A legislação, ela não exige que o segurado tenha conhecimento dos seus direitos, e sim que o servidor público forneça todas as informações, todos os direitos para este segurado. O procedimento ele é o inverso. Tá legal? Então, por isso que este segurado, ele pode buscar pelo INSS sem o auxílio de ninguém. Mas na prática, isso acontece? Pessoal, costumo dizer que nem todos os servidores cumprem com esta sua
obrigação, com este seu dever. Alguns eu tive a oportunidade de ter contato e vejo que de fato eles se desdobram para poder auxiliar aqueles segurados, mas muitos não. Infelizmente, por conta do número de pessoas para serem atendidas, até mesmo pela cultura do servidor público, ele muitas vezes nem sempre passa como deveria passar ali as informações e auxiliar esses segurados. Por isso que eu sempre oriento que ele esteja acompanhado de um profissional. E aí, pessoal, o que a gente precisa entender em questão de legislação? Quais são as legislações que estão permeando aí o sistema previdenciário como um todo? Primeira questão, nós temos os princípios que estão lá na nossa Constituição Federal, aqueles direitos, principiológicos que estão lá estampados na nossa Constituição Federal. A partir daí, nós temos as legislações federais. Qual é a principal legislação federal que cuida do sistema previdenciário como um todo? É a legislação 8.213 de 91. Esta legislação vocês devem ter com vocês, estudá-la, não tem nenhuma dificuldade, porque ela é autoexplicativa e mostra quais são os direitos de todos os segurados perante a Previdência Social e também aqueles onde a Seguridade Social ela contempla alguns benefícios voltados para aqueles que possuem uma deficiência e não têm uma capacidade para o trabalho e ao mesmo tempo econômica. Então, quando a gente se depara com pessoas, vamos supor, esses mendigos que vivem na rua, eles não têm uma capacidade financeira e ao mesmo tempo não têm muitas vezes capacidade para o trabalho, possuem alguma deficiência. Então, quando a gente observa isso, é a parte da Seguridade Social, da assistência social que a Previdência também contempla. Os benefícios como LOAS, por exemplo, eles são destinados a essas pessoas que não têm uma capacidade financeira e nem mesmo uma capacidade laboral. Então, quando a gente observa este cenário, é também abraçado aí pela Previdência Social como um todo, tá legal? Tanto para aqueles segurados que contribuem mensalmente, obrigatoriamente para o sistema, e também para aqueles que não têm uma condição dessa forma, tá bem? Então, a Lei 8.213 de 91, importantíssima para que vocês possam entender aí o sistema previdenciário. E também nós temos a legislação 9.784 de 99, que ela fala sobre o processo administrativo. Então, vale a pena vocês também fazerem a leitura sempre que vocês precisarem aí para fazerem um requerimento administrativo, dar entrada em um processo administrativo, ter essa legislação com vocês. E depois disso, nós temos alguns decretos e algumas normas que também regulamentam o sistema previdenciário como um todo. Falei para vocês da Instrução Normativa 77 de 2015. Essa instrução normativa, também autoexplicativa, contempla lá todas as regras do sistema previdenciário como um todo. Então, vocês precisam também seguir ali categoricamente tudo aquilo que está naquela instrução normativa, para que vocês consigam, então, obter o direito de vocês na esfera administrativa. Tá legal? E depois nós temos o Decreto 3.048 de 99, que é um carro-chefe aí do sistema previdenciário, onde mostra o direito de todos aqueles segurados. Então, onde nós encontramos o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, auxílio-reclusão, auxílio-maternidade, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. Todas essas espécies de benefícios previdenciários vocês vão encontrar então no Decreto 3.048 de 99. Não deixem de segui-lo. Nossa, desde o começo aqui
da minha profissão, eu sempre busquei muito me aprofundar aí nestas normas para que eu conseguisse entender a Previdência como um todo, né? Não tem como a gente separar o direito do trabalho do direito previdenciário. Eles caminham juntos, afinal de contas, vocês sabem, né, que todas as contribuições que são realizadas mensalmente por todo aquele trabalhador, ela é destinada ao INSS justamente para nos amparar naqueles momentos difíceis de um afastamento e até mesmo na nossa futura aposentadoria. E também, né, pessoal, o sistema previdenciário, ele caminha lado a lado com a justiça do trabalho, com o direito do trabalho, porque, queira ou não, tudo que acontece aqui na empresa reflete na Previdência Social, tá legal? E é um direito ali do trabalhador. Então, por isso que vocês que gostam da matéria, que têm uma intimidade com o direito do trabalho, não separem jamais do direito previdenciário, tá legal? Busquem também aprofundar aí o estudo de vocês com o direito previdenciário. E depois é interessante vocês também entenderem como que funciona o regimento interno do INSS. O regimento interno do INSS é aquela portaria número 116 de 2017. Essa portaria, pessoal, traz ali quais são os deveres, as obrigações de cada servidor público, quais são as obrigações do perito quando vai avaliar ali então aquele segurado, os prazos para poder então dar as respostas para os segurados. Tem situações aqui que eu estou, né, enfrentando aqui no escritório de uma cliente que está com câncer, tá? Desempregada, acabou de ser demitida da empresa, descobriu que estava com câncer, terminou seu seguro-desemprego, 5 parcelas do seguro-desemprego e até hoje não conseguiu o benefício de auxílio-doença. Ou seja, há 6 meses que ela vem tentando conseguir o benefício de auxílio-doença. Nós tivemos que ingressar com mandado de segurança para conseguir obter aí uma resposta rápida do INSS, porque simplesmente está descumprindo com o prazo. E qual que é a justificativa do INSS? A falta de servidores, claro, e a própria pandemia que abarrotou aí de processos internamente. Entendo toda a situação, só que como todo órgão público, eles são vinculados, presos à legislação, então eu tenho que fazer com que eles cumpram aquilo que está na legislação. E onde que eu encontro isso? Justamente nessas normas que eu acabei de falar para vocês. Tá legal? Então não deixem de segui-las, de poder fazer uma leitura, entender como um todo esse funcionamento aí do processo administrativo previdenciário, pois vocês serão cobrados aí tanto na OAB, concursos públicos e na vida prática, né? Vocês serão cobrados por isso, beleza? E pessoal, temos alguns princípios que regulamentam aí o sistema previdenciário administrativo? Claro, como todo sistema normativo da nossa dos órgãos públicos como um todo, eles possuem os seus princípios. E sendo o INSS um órgão público federal, ele também tem seus princípios que devem ser colocados em prática no momento aí da atuação por meio dos seus servidores. E vocês sabem muito bem, né, que os princípios, eles norteiam o legislador, norteiam aquele aplicador do direito e norteiam também o intérprete. Então, os princípios, eles têm por objetivo trazer uma harmonia ali, de interpretação, tanto para o legislador, quanto para aquele aplicador e quanto também para aquele intérprete da legislação. Então, é através desses princípios que eu consigo obter uma coerência no entendimento e uma harmonia aí daquele direito que eu estou buscando, tá legal? Então,
Quais são esses princípios? Vou citá-los apenas para que vocês possam aí entender como que funciona internamente. Primeiro princípio, o princípio da legalidade administrativa, né? O órgão público administrativo, ele deve seguir estritamente aquilo que está na legislação, como nós já acabamos de falar de um exemplo para vocês. Depois, o princípio da legalidade individual, todo segurado, ele possui o seu direito individual, que deve ser também preservado. Princípio do contraditório, da ampla defesa. Todo momento que nós temos aí uma decisão dada pelo próprio INSS, seja por meio do perito, seja por meio daquele atendente, ele tem que abrir o contraditório para que a parte contrária se manifeste, seja através de um recurso ou através de um pedido de retratação ou qualquer coisa do tipo. Tá legal? O princípio também da celeridade ou duração razoável do processo. Chega até a ser engraçado nós observarmos um princípio como este perante o INSS, porque isso de fato não acontece. Agora, uma culpa de fato desses servidores? Não vejo que é de fato uma culpa dos próprios servidores, mas do próprio sistema do INSS, que ele não é bem administrado. Infelizmente, nós temos poucos servidores mesmo, muitos servidores que foram aposentados não foram substituídos, e isso traz uma sobrecarga realmente de serviço, mas é uma má gestão do sistema previdenciário como um todo, né? E depois do princípio do devido processo legal para a obtenção de qualquer direito, existe um procedimento que ele deve ser seguido, e aí, logicamente, que esse processo ele deve seguir aí todas as regras internas para a obtenção deste resultado. O princípio da isonomia, garantindo aí uma igualdade entre todos aqueles servidores assegurados, jamais priorizando qualquer pessoa por uma condição que ela tenha na sociedade, enfim, ele deve sempre seguir aí todos o princípio, né, da isonomia, levando a igualdade aí de tratamento. Depois, o princípio da impessoalidade administrativa. Eu tenho que garantir aí também a aplicação do direito e ao tratamento, né, igualitário, não tendo qualquer pessoalidade diante daquelas atuações internas. O princípio da publicidade, todo ato administrativo ele deve ser publicado, inclusive aqui dentro dos processos. Os processos eles devem, né, ser publicados, aquelas decisões, a ponto de que o segurado ele consiga se manifestar e ter ciência de tudo isso. O princípio da eficiência administrativa, sempre calcado, né, na fundamentação e na legislação, para que os atos internos eles tenham, né, um fundamento de onde que foram tiradas aquelas decisões que culminaram, né, na obtenção ou não daquele benefício, daquele direito do segurado. E o direito de petição, todo segurado ele pode de fato peticionar, mesmo não tendo conhecimento de como que se peticiona. Ele vai chegar para o servidor e vai falar: olha, eu quero o meu benefício de auxílio doença. Ele está manifestando o direito dele. O segurado que deve então ali internamente formalizar tudo isso, né? Diante de um país que até hoje nós encontramos tantos analfabetos, tantas pessoas com uma deficiência cultural em todo o nosso país, não faz sentido exigir realmente um conhecimento da legislação nessas situações. Tá legal? Depois, o princípio da dignidade humana, que, claro, né, uma vez que a gente observa que o segurado ele busca pelo INSS para obtenção de um direito que vai trazer a ele ali uma segurança alimentar, uma garantia, né, do seu direito alimentar, eu preciso tratar então este segurado de uma forma que a sua dignidade humana seja preservada, beleza? E depois da moralidade administrativa, todas as decisões,
os atos internos, eles precisam ser éticos, garantir aí então a moralidade em todos os processos e procedimentos internos. Beleza, pessoal? Nós vamos fazer aqui uma pausa rápida e eu já volto com vocês no próximo vídeo, tá joia? Até já!